Ahla Sahla, seja bem-vindo ao canal No Coração do Oriente. Se você não está inscrito ainda, essa é uma oportunidade, ativar o sininho de notificação se você quiser ficar por dentro do Oriente Médio. A gente está aqui para falar de cultura, de religião e de questões relacionadas à geopolítica daquele lugar. Esse é o propósito desse canal. A gente viveu lá por um tempo e a gente tem algumas coisas que a gente gostaria de compartilhar aqui com você. Nesse vídeo especificamente, nós vamos falar sobre as fontes da teologia islâmica. Então a gente já tem 2 vídeos aqui, onde a gente fala sobre os 6 pilares da fé islâmica, ou seja, 6 princípios teológicos, 6 crenças que todo muçulmano possui. Também temos um outro vídeo sobre os 5 pilares da prática islâmica, ou seja, além desses 6 princípios que os muçulmanos acreditam, 5 práticas religiosas que todo muçulmano precisa praticar. Agora, nesse vídeo, nós queremos discutir sobre qual é a fonte da teologia islâmica, ou seja, o que fundamenta essas perspectivas e todas as práticas e crenças muçulmanas. Então, você já ouviu certamente expressões como Alcorão, Hadith, o que isso significa efetivamente. Então, a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso. A principal fonte, então, da teologia islâmica, a principal fonte sobre a fundamentação do que os muçulmanos acreditam é o Alcorão. O Alcorão é um livro, recebe este nome que significa literalmente a recitação. Significa que Maomé, quando ele estava vivo, ele declamava, ele recitava com uma poesia, com musicalidade, não com instrumentos musicais, mas com rimas, com musicalidade, as suas profecias, as suas falas. Então, o Alcorão é chamado de a recitação porque Maomé, ele recitava o Alcorão de uma forma que as pessoas daquele tempo, numa península arábica que era de contexto oral, ou seja, as pessoas não eram alfabetizadas, elas memorizavam os seus ensinos através dessa recitação. Inclusive hoje, quando o Alcorão é lido nas mesquitas, ele também é recitado, o que parece para nós uma música, ainda que não tenha instrumentos musicais. De forma que o Alcorão é esse livro sagrado, aproximadamente do tamanho do Novo Testamento da Bíblia. Então é um livro bem menor do que a Bíblia e um livro que é um livro único, porque o conceito de Bíblia é um conceito de livros. A palavra Bíblia significa livros. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Se for uma Bíblia protestante, uma Bíblia católica possui 72 e mais alguns acréscimos. Agora, o Alcorão é um livro único. E toda essa recitação foi feita por um único homem, o profeta Maomé. Então, o Alcorão ele está dividido em capítulos. São chamados de suras ou suratas. E divididos, esses capítulos estão em versos. A palavra versículo é muito cristã. Geralmente é usada a palavra verso ou aya, que significa em árabe milagre, porque eles acreditam que cada revelação de cada verso é um grande milagre que Deus fez para a humanidade. Então, eles acreditam que esse Alcorão ele é eterno, ele está guardado nos céus e que Maomé, como profeta, ele somente recitava a revelação que era trazida a ele. Eles acreditam na eternidade do Alcorão e eles acreditam que o Alcorão é a palavra de Deus, sem erros e sem falhas. Pois bem, por ser sagrado e estar escrito no céu e ser eterno, a pergunta é em qual língua que ele estava escrito, ou que ele está escrito. E a resposta é o árabe, porque o Islã surge na Península Arábica, as pessoas falavam árabe, então essa resposta ela é muito natural. De forma que acredita-se então que o Alcorão ele não pode ser traduzido, porque senão ele perde seu valor. Então, se você quiser ler o Alcorão em português, quando você comprar sua cópia ou receber uma doação, muitos muçulmanos são contrários à venda do Alcorão, outros não veem dificuldade nisso, você vai ter escrito na capa interpretação ou significado dos versos do Alcorão.
Então, eles não acreditam em tradução, eles acreditam que é uma interpretação para outro idioma. Pois bem, ali no Alcorão nós temos a fundamentação das principais práticas dos muçulmanos e das crenças dos muçulmanos. Agora, por outro lado, nós precisamos dizer que a essência do Islã está contida no Alcorão. Por outro lado, as especificidades do Islã não estão no Alcorão. Mas, surpreendentemente, existe uma outra fonte dessa teologia, que são as hadiths. Isso é muito desprezado no senso comum, mas se você não entende sobre hadiths, dificilmente você pode se aprofundar no entendimento do Alcorão. E é aqui que nós teremos as divergências teológicas e as grandes questões relacionadas, denominações e ramificações do Islã. Não por causa da variação do Alcorão, mas por causa da variação das hadiths. Então, as hadiths são livros escritos alguns séculos depois que Maomé morreu, por homens que escreveram e compilaram uma tradição oral que foi legada por discípulos de pessoas que conviveram com Maomé. Ou seja, depois que Maomé morre, os seus discípulos e os discípulos desses discípulos foram transmitindo oralmente explicações que Maomé teria dado sobre o Alcorão que ele estava revelando. Então, aquilo que Maomé dizia foi sendo passado para além da revelação naturalmente, foi sendo passado de geração em geração, e em algum momento as pessoas começaram a escrever isso. Então, livros foram escritos, e o nome disso é hadith. Então, o que é uma hadith? São escritos de homens séculos depois da estadia de Maomé na Península Arábica. E esses escritos são relatos escritos de uma tradição oral de explicações de Maomé a respeito ao Corão, sobre a vida do muçulmano. De forma que nós não temos somente um livro escrito, mas alguns autores escreveram coletâneas, escreveram vários livros. Um deles, por exemplo, é a coletânea de Al-Bukhari. Outra é de Al-Muslim. Esses homens, eles escreveram coletâneas de livros. Então, existe a hadith de Al-Bukhari, a outra hadith de outro homem. E a questão é que cada agrupamento islâmico vai considerar algumas dessas hadiths fidedignas e outras não. E é aqui que haverá, então, as divergências entre muçulmanos, as divergências na prática e as divergências teológicas. Não tem a ver com o Alcorão, que é um só, mas tem a ver com quais coleções de hadiths, quais grupos de livros que preservam essa tradição do tempo de Maomé vão ser adotados e vão ser considerados fidedignos ou não. Existe uma coletânea, com aproximadamente 6 hadiths, que são, digamos, as hadiths de ouro, que a maior parte dos muçulmanos concorda com elas. E ali nessa hadith que a gente vai encontrar as especificações sobre como lavar o corpo antes de fazer a oração, como a gente mencionou no vídeo sobre isso, quantas vezes a gente vai orar por dia, o que vai ser dito nessas orações, enfim, todas essas especificações, especificidades do Islã estão na hadith e não no Alcorão. De forma que sem hadith não existe Islã. Enquanto os protestantes afirmam, cristãos, sola Escritura e a Bíblia é o único livro de regra, de fé e de prática, os católicos admitem que as tradições, as decisões dos concílios que ocorrem uma vez por século na Igreja Católica, as bulas papais, ditos de papas ao longo da história, os católicos acreditam que essa tradição ela é equiparada à Bíblia. E é por isso que existe diferença de protestantes e católicos. E assim também o Islã ele se assemelha nesse sentido ao catolicismo e não ao protestantismo, porque o Alcorão não é a única fonte da teologia, mas é o Alcorão e essa tradição chamada de hadith. Existe uma outra fonte menos usada, que é a Sira. A Sira é a biografia de Maomé. Alguém escreveu a vida de Maomé, uma série de relatos, o livro é enorme, poucos muçulmanos conhecem, leram, poucos muçulmanos, teólogos vão usar isso para fundamentar a sua teologia, mas é outra fonte importante. E, por fim, eu quero comunicar nesse vídeo para você, então, que tudo que o muçulmano acredita é baseado no Alcorão, que para eles é um livro sagrado, e nas hadiths,
que não são sagrados, que não estão em pé de igualdade com o Corão, mas são fundamentais e importantíssimos para a construção do imaginário teológico e para a prática do muçulmano. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém a entender mais sobre os muçulmanos, envie esse vídeo para ele, compartilhe com ele. Forte abraço para você, até o próximo vídeo.